Vamos lá, gente. De novo no nosso podcast é da nossa conta. Hoje aqui, né, eu tenho esse privilégio de sempre trazer amigos, pessoas conhecidas. Umas eu tenho tanta intimidade, mas esse eu tenho demais. Estou interessadíssimas nas histórias. Nós estamos aqui, ó, tendo a honra hoje de receber o doutor Francisco Catelino. Esse camarada eu conheço a mim mesmo. Eu tenho histórias e histórias com ele, né? Ele é sócio hoje do escritório de advocacia Torinho Coutinho Catelino, não é isso? Torinho Godinho Catelino Pronto, Advogados. advogado. Aí eu deixar o homem falar, né? Que ele fala melhor do que eu sempre falou. Aí você sabe que eu tenho um problema demais, mas a gente tem amigos bons que sabem resolver os nossos problemas. Catarina, meu amigo, seja muito bem-vindo. É uma honra imensa estar aqui nesse podcast que fala de cidadania, né? Fala de história também, fala de como é que a gente pode, que é da nossa conta. É o sentimento de pertencimento. A gente precisa transformar os países e é despertando as pessoas e através desse bate-papo descontraído, tranquilo, que a gente faz com que as pessoas vejam alguma coisa que é importante, que até um pouco de história. Seja bem-vindo, compadre. Vamos nessa. Eu agradeço estar aqui com meu amigo Paulo Cavalcante. Aqui, como ele disse, nós temos histórias boas, Graças a que é o Deus. importante, né? Histórias boas e uma satisfação muito grande. Eu sou um admirador de Paulo e fui um dos incentivadores dele a fazer o curso de Direito. Exatamente. A continuar no Boa. curso de Direito. É verdade. Não é? Ele tinha parado e a gente conversando, ele meu cliente na época. Eu, Paulinho, volte Começou com a história boa, é verdade. Verdade. E aí nós fomos desencavar os documentos dele da UFBA. Isso, E hoje é um dos grandes advogados, uma das grandes personalidades que essa terra tem. Então é um prazer e lhe digo a você, eu sou seu admirador. Digo sempre a você. Mas o que eu acho importante, que a história é verdadeira, ele sempre disse, Paulo, vai, rapaz, faça o direito. E foi antes da Operação Alquimia. Foi antes da operação. Você teve na Operação Alquimia, pega um lencinho aí, por favor. Teve na Operação Alquimia, que a gente também você apoiou. Antes disso também, né, nas minhas brigas exatamente empresariais, de família também. De família. Catelino sempre com um conselho bom, sempre querendo apaziguar as coisas, querendo arrumar. Sempre bombeiro. Sempre bombeiro. Sempre bombeiro, buscando apagar os incêndios, conciliar. E é verdade. E isso eu me lembro muito bem. E eu aprendi muito, né, com ele, quando até em um determinado momento, que tinha um momento que a gente ficou Catelino, uma discussão na história, que Catelino disse assim, Paulo, eu tenho um nome, eu tenho história, eu tenho credibilidade. Pode deixar que não pode ser assim. Se eu estou acreditando numa causa, se eu defendo ela porque eu acredito nela. Perfeito. Né? Quando eu não acredito, eu sou sincero com o meu cliente, eu digo a ele. E eu estou dizendo, vamos tentar resolver de todas as formas. Mas, Catarina, o que eu estou interessado mais, além da nossa história, mas quando a gente está aqui porque eles querem ouvir um pouquinho, eu tenho a sua história da época da faculdade. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, de onde é que você veio, se é filho de quem, qual é a relação com a empresa, qual é a relação com as instituições públicas do nosso país. Um pouquinho. Eu peço permissão a você para iniciar dizendo que eu sou filho de espanhol, com muito orgulho, muito orgulho. Fui criado trabalhando desde os 13 anos, tenho minha carteira profissional assinada desde os 13 anos, e com 19 anos eu entrei na vida pública. Fui assessor do prefeito Jorge Age. Eu trabalhei no gabinete e depois fui para a Universidade Federal da Bahia. Na Universidade Federal da Bahia, eu comecei como assessor do superintendente de administração, Jorge Ferreira Santos da Borda, e logo, por uma situação desenvolvida por mim, eu fui ser assessor do reitor Mascarenhas e depois do reitor Macedo Costa. Isso muito jovem, com 20 e poucos anos, eu já atuava lá e fui tocando. Lá eu conheci muitas estudantes que, com todo respeito aos estudantes de hoje, os outros atuavam muito com
muita, não vou dizer agressividade, mas uma atuação muito enérgica. E eu cito aqui Lídice da Mata, Alice Portugal, Jorge Sola, o governador, que é ministro hoje, Rui Costa? Rui Costa, o governador Rui Costa, o nosso procurador, Pellegrino, Walter Pellegrino, Nelson, peraí. Nelson Pellegrino, Meu colega de faculdade de Nelson Direito, da primeira Pellegrino. branca. E aí essa estudantada toda, e Sidônio Palmeiras, Alice Portugal. Alice Portugal, eu já falei, Sidônio Palmeiras e outros, né? E aquela época era diferente. Aquela época, os estudantes iam em cima e a polícia também. A polícia Tinha o confronto mesmo. A polícia tinha um confronto. A polícia prendia. E aí, por diversas vezes, no restaurante universitário, a polícia ia lá e ia nas residências universitárias. A UFBA tem três residências. Você fazia direito também já? Hein? Você já fazia direito? Não. Ah, não. Você estava funcionário no caso. Eu estava estudante de direito. Estudante de direito. Então, aí eu fui ser pró-reitor com os reitores Gervando Tabakoff. E lá a nossa atividade junto aos estudantes foi muito maior, porque atuava diretamente junto aos estudantes. E o nosso entendimento era que não é que lá chamava Superintendência Estudantil e Pró-Reitoria, que eu não era da universidade, eu era dos estudantes. E fizemos uma amizade muito grande, ainda temos hoje. Nos comunicamos com Alice Portugal, Jorge Sola, Lídice da Mata, José Neto e outros. E outros. Então, Zé Neto, deputado federal. Zé Neto, deputado federal, na época estudante de Direito, todos. Presidente do DCE. E quando eu estava como chefe de gabinete do reitor, Euri Rocha, teve a situação do painel em Brasília. E aí os estudantes fizeram um encontro na reitoria para marchar para a casa do senador Antônio Carlos Magalhães. E eles foram, quando chegou ali no Avalanche, que era um bar onde os estudantes ficavam, era em frente ao CROT, a polícia... Avalanche ali, o pessoal ficar sabendo, quem vai para o Campo Grande. Quem vai para o Campo Grande. Quem sobe ali, exatamente onde tem a reitoria. Exatamente. Onde tem a reitoria, tem a faculdade de medicina atrás. Medicina. Aí você subiu ali, você vai passando, tá à frente ali do COT hoje, aí tinha uma Avalanche. Que era o encontro dos estudantes. E ali a polícia chegou, ali no Campo Grande, não deixou, e eles voltaram pela Araújo Pinho e foram para pegar o Vale do Ultranela. A polícia fechou ali no viaduto. Aí entra e sai, o reitor não estava, eu estava, os pró-reitores também não estavam, eu estava sozinho no gabinete, e o procurador da República aqui de Salvador, o doutor Robério, me telefonou e disse: você mande a polícia sair de lá. Eu não tenho autoridade para mandar a polícia sair de lá. E ficou aquele impasse, a gente querendo que a polícia deixasse eles passarem, e a polícia não deixou passar. E em dado momento a polícia invadiu, foi em cima deles, e eles correram para a Faculdade de Direito e para a Faculdade da Faculdade de Administração. Lá eles invadiram a Faculdade de Direito e a polícia invadiu a Faculdade de Direito, a Polícia Militar da Bahia, comandada pelo coronel Leite, na época. Ele não era o comandante da polícia, ele era o comandante da operação. Invadiu. De lá, o advogado e vice-procurador da República, o saudoso Artes Torinho. Artes Torinho. Meu professor também. E o doutor Wilson Alves de Souza, que hoje é desembargador federal, implementaram um mandato de segurança para a polícia sair da faculdade. E aí teve uma confusão muito grande. Outro dia, todos desceram de Brasília
deputados, senadores, o próprio governador, Valdir Pires, eles desceram. Não, eu falei Valdir Pires, porque todos os ex-governadores eu chamo de governador. Como hoje, lá no encontro, eu encontrei com o presidente Temer, o saudei como presidente. E, na época, era César Borges governador e Cátia Alves a Secretaria de Segurança Pública. Eles não deixaram passar e isso já foi no outro dia, todos desceram e foram à reitoria. O presidente do DCE era José Neto, e hoje é deputado, Zé Neto. É isso aí. É estudante de Direito. E aí saiu, a reitoria encheu muito, ficou super lotada, e então o Zé Neto estrategicamente tinha preparado um som no Zé Neto, inclusive, eu já convidei ele para vir aqui também contar essa aqui. história. Vai ser bom que eu já tenho que assistir e dizer assim: olha, vamos lá, você estava lá criando um problema, hein, rapaz? E aí, e no estacionamento da Faculdade de Direito, ele botou o som e convenceram o reitor, professor de Rocha, médico, cientista, um homem considerado por todos uma pessoa muito gentil, e eles saíram em passeata e o reitor veio na frente. O reitor veio na frente com os assessores, eu também estava na frente, tem uma foto aqui, depois eu apresento a vocês. O governador Valdir Pires também estava, e saiu em passeata, saiu andando, mas o reitor não estava na passeata contra o senador. Mas o senador entendeu que o reitor também estava na passeata. Os estudantes, eles fizeram uma jogada muito inteligente. Aqui está inviável permanecer no auditório da reitoria, que é um auditório grande. Então nós vamos sair daqui e vamos para lá. O estacionamento da Faculdade de Direito é um estacionamento grande. E foi, mas botou o reitor na frente, estava Javier Faia, estava Pellegrino, Zezéu, e outros, Alice Portugal. E você também. E eu na frente, a foto você vai ver, eu estou na frente, eu tô na frente de braço dado para o reitor. E aí nós fomos nisso, aí se entendeu, o reitor recebeu o telegrama do Brasil todo, o reitor de Rocha, ele tem enfrentado o senador Antônio Carlos Magalhães, que na época era temido, ninguém se ousava a enfrentar o senador em uma passeata. E ele recebeu aquilo, e a bem da verdade, o doutor Teoni não foi passeata. O doutor Teoni foi deslocado para lá continuar. Chegando lá, não tinha cadeira, não tinha nada, o sol escaldante, eu disse ao doutor Teoni, eu acho que nós devíamos voltar. E ele atendeu a minha sugestão, e nós voltamos, e os estudantes continuaram lá. Eles fizeram a missão dele. E a virada dessa história sua, do reitor, para virar advogado? Aí você fez as gerações. Não, mas foi. Não, aí, quando eu saí 2 vezes à disposição da reitoria. Uma, eu fui o diretor-geral da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, nas gestões de Fernando José e nas gestões de Lídice da Mata. Prefeitura. Na prefeitura. Logo, depois Valdir assumiu, o governador Valdir Pires assumiu, o governo do estado, eu fui para a Secretaria da Fazenda. Fui para a assessoria, chefe da assessoria da Fazenda. Não sabia essa parte. E quando o Nilo Coelho entrou, veio para ser o secretário o doutor Rubens Vaz Costa, e eu fiquei como subsecretário em exercício, como subsecretário da Fazenda. Voltei para a reitoria e fui ser assessor. Então, sua vida pública, ele acompanhou a vida toda. A vida toda. O lado de advocacia, o lado empresarial, o lado de... Ela começa quando? Ela começou aos 19 anos e terminou aos 49. 30 anos de vida pública. Eu fiquei 30 anos na vida pública.
Me aposentei, porque naquela época você, com 30 anos, Você apresentava? você se aposentava, como eu tinha mais de 30, porque minha carteira foi assinada com 13 Uma anos. coisa que eu gostei até de chamar a atenção da consciência cidadã e para uma reflexão nossa. Várias e várias pessoas que esteve aqui com a gente e conta a sua história, a maioria começa contando a sua história dizendo que começou a trabalhar dos 13, 14, 15 anos de idade. Ajudando o pai, fazendo qualquer atividade, no caixa, na contabilidade, vendendo caixa de fósforo, vendendo verdura. É interessante como isso nunca foi degradante, Não, nunca prejudicou a criança, né? A pelo pessoa, pelo contrário. contrário. E hoje tem essas. Eu acho que a gente errou muito. É um erro da nossa Constituição, é um erro do nosso direito. Quando a gente começou, é como se a gente tivesse feito uma Constituição e leis utópicas para um país em que se pudesse, como se os pais tivessem condições de permitir que seus filhos, como se as escolas públicas do Brasil fossem super eficientes, disponíveis, como se os atendimentos à saúde pública do Brasil tivesse vaga e leitos, hospitais e médicos à vontade, fosse também eficiente e como se fosse o primeiro mundo. E nós esquecemos da nossa realidade. Ao contrário, eu acho que isso é uma eficiência hoje, porque hoje você, quando você está no submundo, vamos chamar assim, no mundo onde nós estamos afastados do sentimento de pertencimento da nossa nação, os meninos estão vendendo droga, estão sendo aviãozinho, estão correndo atrás de trabalhar e se prostituir de menor, e a gente não vê o Estado com capacidade, com condição, mesmo com tantas leis protetivas que tem e tem, mas de efetivamente dar essa proteção, dar esse acolhimento. Então, acho, só para chamar a atenção, para ter a ver com a nossa consciência cidadã, que é da nossa conta assim, não deixar de fazer essa reflexão. Está na hora de a gente enxergar o país como ele é, né? Dar uns passos atrás para que a gente possa efetivamente transformar. Aquilo que eu falei um pouquinho antes aqui de a gente começar nosso podcast, eu digo exatamente isso. Enquanto a gente achar normal, né? A gente achar normal e atenuar, achar que não é nada demais um roubo de celular, achar que a vítima, né, da sociedade é o ladrão, enquanto a gente não resgatar os valores morais, éticos, do que é certo e errado, os valores sociais, a gente pode até dar educação que não é eficiente, mas a gente pode querer dar educação, mas quantos professores não vão conseguir dar educação doméstica, não vão conseguir dar educação de formação, né, de educação que a gente fala mesmo, de educação moral, de educação que a gente fala do conceito de conviver, de respeitar o que é do outro. Então, eu acho que a gente está precisando dar é só uma observação. Você acha o quê? Estou certo, errado? Olha, é uma Você diferença muito grande do ensino de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, a qual eu participei, do ensino de hoje. Naquela época, todo mundo estudava em colégio público. Eu nunca estudei em colégio particular. Então, você estudava no colégio público, muitos tinha colégios de excelências aqui particulares, e tinha também colégios que você passava sem estudar, que o pessoal chamava PPFP, papai pagou, filhinho passou, que era o caso. As Mas, fábricas chamadas. as fábricas chamadas. Mas os professores eram respeitados. Quem levou 30 anos, 30 mais, eu levei mais, depois que eu me aposentei, eu fui para as faculdades privadas. Quem levou muito tempo na educação, vê a diferença. O professor hoje, na maioria dos lugares, ele não são respeitados os professores. Inclusive em escolas particulares. Porque mesmo. Quando o aluno toma uma decisão, o aluno faz uma indisciplina e é automaticamente chamado a atenção, suspenso, o pai vai lá, e a mãe, em algumas situações, claro que tem exceções, e são favoráveis aos alunos. Acha que eles estão. Então você vê hoje, na própria universidade
na própria Universidade Federal da Bahia, se defende teses falando de órgãos sexuais, como anos. Teve um em Pernambuco que defendeu. São situações diferentes. São situações diferentes. Você acha, então, que nós estamos tendo realmente proposital ataque à estrutura familiar? Muito. Será que eu não sei? Eu tô até querendo saber, quem tiver e quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Paulo, liga, eu quero ir no seu podcast para conversar com você sobre isso. Dialogar, construir um pensamento. Ou eu não sei o que é que eles chamam que a família destrói, que atrapalha a sociedade, ou eu não sei o que eles estão chamando de família, mas pelo conceito que eu tenho de família, né, é exatamente o que eu estou chamando a atenção, é o que eu estou chegando à conclusão, né? Não é só no Brasil, né? Você pode ir em qualquer lugar, você vê isso mesmo que você falou aqui nos Estados Unidos, né? E aqui no nosso país a gente vê os pais querendo transferir responsabilidade para a escola educar. Perfeito. Oh, e o professor também é pai, também tem filho. Claro. Né? Então, quer dizer, e o pior é o seguinte, você não pode fazer nada, porque você vê alunos batendo em professores, e você vê professores se deu uma retribuída, se deu uma paulada no moleque desse, aí tá alinhado. Hoje você tem a questão da mulher, você tem a questão que não pode, tem que ter cuidado com como é que você fala com as pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito eu diria assim, nós exageramos. O pêndulo, né? O pêndulo, acho que é por isso aí. Você falou, não precisa ter tão longe, a gente não precisa lutar pelos nossos direitos, direito de se manifestar, direito de falar, a livre iniciativa. Deixa eu puxar um assunto mais polêmico, já que a gente está falando com um advogado. Aí estamos falando. Nós tivemos aqui, até uma questão que você fica à vontade também, tá? Mas nós tivemos agora, estamos vivendo agora no Brasil, uma pesquisa mostrando que a maioria do povo brasileiro não confia no nosso Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que sempre foi uma entidade respeitadíssima, né? Ou seja, símbolo de segurança jurídica de nossa última instância a recorrer. E, como eu conheço, como eu digo sempre, tá, Catarina? Para você ficar bem à vontade. É do ser humano ser oportunista, ser desonesto, né? É do ser humano. Então, em qualquer atividade, o empresário, você sabe que é marginalizado e criminalizado. Criminalizado, perfeito. Né? Você sabe disso. Em qualquer atividade que você tenha, pode ser professor, médico, empresário, político, você tem pessoas desonestas, pessoas que têm outros interesses, que desvio de função, tanto é que existe, né? A previsão legal está aí. Eu acho, vou começar pela minha opinião, eu acho que o Supremo Tribunal Federal perdeu, ou seja, se expôs demais, né? Eu não acho que seja uma questão de dizer assim, não, eles começaram a dar entrevista, falar muito, dar opinião, deixou de ser o guardião da Constituição para passar a querer serem protagonistas de opiniões, até de dizer que se meter, eu salvei a democracia, perdeu Mané, e frases infelizes para a liturgia de um cargo de primeiro-ministro do Supremo Federal. Mas, além disso, nós estamos vivendo também exatamente a discussão da polarização da divisão nacional. Independente, minha pergunta é, independente de idolatria por líderes empresariais, independente do seu partido, da polarização do extrema-direita ou extrema-esquerda, eu estou falando como cidadão brasileiro e como advogado formado em direito, sobre devido processo legal. Eu acho, efetivamente, que o Supremo Tribunal tem, sim, culpa de ter chegado a esse nível de desgaste. Qual é a sua opinião, se você quiser dar? Fica à vontade. Olha, vou dar. É muito importante a independência dos três poderes. A Constituição, ela reza pela independência dos três poderes. Então, trocando aqui miúdos, cada qual
em seu cada qual. Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito. República Então, Federativa. o que eu acho hoje, o que se vê hoje, é o Supremo Federal, ele interferindo muito em em outros poderes. Então, eles vão hoje, a Câmara dos Deputados botam a lei, eles derrubam. Não existe hoje essa... Provocado pela própria Câmara. Provocado pelos próprios partidos. Exatamente. E eu vou sintetizar aqui na fala do ministro Marco Aurélio. Eu ouvi a fala do ministro Marco Aurélio dizer: eu não sei hoje como é que os ministros precisam de tanta segurança. Eu ando na rua, vou no supermercado, faço tudo. Então você tem, os ministros hoje só podem sair com segurança, porque há de um lado os que apoiam e há do outro lado os que são contra. E vai mais. Eles botaram agora a segurança deles depois que eles entregarem o mandato. Depois de terminarem, continuarão com a segurança. Então, o ministro Marco Aurélio disse: o ministro não precisa de segurança. Se ele representa a segurança jurídica. Eu ando na rua. Fala de um ex-ministro. E você vê os ministros anteriores, todos eles, o Aires Brito está aí na rua. Você, hoje nós tivemos aqui o ex-presidente da República, Michel Temer, a qual eu tive a honra de cumprimentá-lo. Ele vai em todos os lugares, é aplaudido em todos os lugares. Vai em todos os lugares. Eu sou vizinho do governador João Durval. Ele desce, sai, anda na rua tranquilamente. E hoje você vê os nossos ministros, se tem respeito, até no exterior eles são agredidos. Eles são agredidos. Tem uma coisa errada, né? Então tem alguma coisa errada. Alguém está errando. E deixa eu lhe fazer mais uma provocação, gente, só para dar uma esquentadinha no nosso podcast, que é da nossa conta. Nós vimos agora o que aconteceu no Nepal. Nepal fica ali perto da Índia, em cima, Tibete, quem vai para fazer aquelas excursões de subir aquele lugar, aquele Everest, a gente para lá, escolhe aquele caminho para poder subir o Everest e tal. Estou dando a ideia para você entender, né? Você ficar ali na Ásia, né? Em cima da Índia ali e tal. Nepal a história deve vir da China, que invadiu também, foi explorado pelas aqueles missões comerciais da Inglaterra e tal. Se eu estiver errado aqui, algum historiador me desculpe, mas isso não é muito importante. Mas vamos lá. Nepal, o importante é que Nepal, o primeiro-ministro, ele proibiu as redes sociais. E a juventude, que nem você contou no início da nossa conversa aqui, não saiu para ir na casa do governador, para ir na casa de fulano, para ir de uma faculdade para outra, não. Saiu, queimou tudo, terminou matando a esposa do primeiro-ministro, se não me engano. Morreu queimada. Vários civis também morreram, vários estudantes morreram também, tomaram tiro. O primeiro-ministro foi agredido em praça pública. Jogado na água. Quer dizer, a revolta, a revolução, a revolta mesmo, o caos, ou seja, a agressividade, a violência. E você repara que começa com a questão hoje muito atual, nós estamos em 2025, né? É uma questão seguinte, a pergunta que eu faria a vocês que estão me assistindo, vou fazer isso, pensei aqui agora, vou fazer isso. Independente da polarização, independente dos partidos políticos, independente de seu Luiz Inácio da Silva e seu Jair Messias Bolsonaro, independente de qualquer que seja, se a gente fizesse uma eleição, uma enquete, o povo brasileiro, ele gostaria de perder sua liberdade? Ele gostaria de viver em uma ditadura? Eu acho que aqui o pessoal lutou antes, que você contou, todos esses que hoje é da esquerda, que está aí tocando barco, você acabou de contar aqui, todos eles lutaram pela liberdade.
de expressão, de se manifestar, de ir e vir, não é? E conquistamos a Constituição de 88. Que eu critiquei porque ela era tão perfeita que eu disse, poxa, a gente precisa da realidade, precisa ajustar. Mas eu acho que é importante as perguntas. Hoje eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer. Porque não adianta, você pode puxar a bandeira dos Estados Unidos, Catarina, e botar lá na Paulista. Você pode ir para o centro da cidade de São Paulo e botar a camisa vermelha com o Che Guevara, né, estampada como um revolucionário, tal. Você pode idolatrar qualquer líder, você pode botar a cor que você quiser. Mas todos continuamos sendo povo brasileiro. Aí eu pergunto a esse povo brasileiro, vamos esquecer um pouquinho da polarização. Vocês querem viver em uma ditadura? Vocês estão preparados para perder a sua liberdade? Se tirarem de você toda a sua rede social, hoje, seu WhatsApp, cortarem o seu WhatsApp, cortarem o seu Instagram, cortarem o seu Facebook, LinkedIn, X, tudo que você hoje... Você ficaria satisfeito? Olha, Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou com 74 anos. Então, 74 anos. 74 anos. Tá inteiro. Pode dizer que tem 60. Tá mais novo que eu, pô. Eu vi a evolução das coisas. Eu sou do tempo em que você, hoje, quando você desceu aqui, você mostrou uma fotografia, ali o cabo submarino. Para você telefonar... Aqui em cima, na Associação Comercial. Para você telefonar antigamente para o exterior, você tinha que vir aqui no edifício São Paulo, tem um edifício aqui atrás, e você telefonar pelo cabo submarino à noite, se você queria vir para cá. Então você tem a evolução. Meu pai era um espanhol, ele veio para cá, para o Brasil. Levava 6 meses, escrevia uma carta, levava 6 meses para chegar lá, e a carta levava 6 meses para voltar, se não extraviasse. Ninguém sabia se morreu, se a mãe morresse lá, ele só ia saber 6 meses depois. Então, a evolução que teve, a evolução da internet, a evolução da liberdade, a evolução que hoje você tem como falar com seu filho, ver onde seu filho está, e a facilidade que se tem, não pode se dar para trás. Não pode voltar atrás. Não pode, não. E ela está aí para ajudar Você a gente. tem que tentar, com a inteligência artificial, crescer mais. Exatamente. Crescer mais. Então, é a vida. Antigamente, como você estava dizendo aí, Salvador tinha 6 postos de água. É isso aí. Não é? Sim. Hoje você tem água aí, você tem água encanada, você tem água engarrafada, você tem água. Não depende só da água da chuva. Então, vai voltar aos tempos antigos, ao tempo que a mulher não podia votar, ao tempo da escravidão, ao tempo em que a mulher não podia em uma relação carnal, ela não podia sentir o prazer. Então é isso. Claro. Vai se voltar? Vai se escravizar de outras formas? Exatamente. Né? Então você vai ter, as pessoas têm já hoje esse avanço na sociedade. Como é que você vive hoje sem um telefone celular? Sim. A liberdade de expressão só está ali. O que a gente tem que fazer é saber usar, e as leis já estão aí para tem que ter respeito por isso. De um lado e de outro. Claro. Do usuário e das autoridades. Pronto. Então, havendo respeito das autoridades e das pessoas, o país é filho desenvolvido. Nós temos muitos países desenvolvidos aqui. Agora, se deixar correr solto, tem o exemplo da França, que teve agora essa semana. Vamos fechar tudo. E queimaram, e fizeram queimas, e fizeram. E você falou no Nepal aí, você viu, foi por mais defeitos que esse casal tivesse, não se podia queimar uma pessoa viva. Claro. Então voltamos a... a barbárie. Voltamos à Santa Inquisição. E de santa não tinha nada. Voltamos à Santa Inquisição. Vamos queimar vivo, porque ela é pecadora. E está acontecendo. Vamos esfaquear uma pessoa no metrô, com uma menina que foi esfaqueada no metrô, uma modelo, pelo cara que simplesmente foi lá e resolveu...
Não sei entender. Eu dar um tiro, vamos dar um tiro no deputado federal dos Estados Unidos, no pescoço, você viu? Porque o cara matou o jovem, com 3 filhos. Essa barbaridade está acontecendo e a gente precisa abrir os olhos, porque o povo, ele é animal. Se ele não tiver, como eu falei, esses princípios básicos, se a gente não tiver, Catalina, uma campanha nacional de Estado para resgatar esses valores, a gente efetivamente vai Olha, voltar. se o governo não se Com a preocupar, tecnologia ou não, ao passado vai poder sair na se o rua. governo não se preocupar mais com a educação fundamental, que é o importante. Hoje o estudante vai, ele não sabe escrever arroz. Não sabe Não sabe mesmo, não. Ele não Não sabe. sabe mesmo, não. Teve aí eu vi aí na internet um órgão, não soube escrever assessor. Não soube escrever assessor. Então, por quê? Porque falta o ensino fundamental. Você sair do ensino fundamental, você sabendo as coisas. Ao respeito ao professor, que é muito mal remunerado. O professor no Brasil é muito mal Mas remunerado. não é só remuneração, não, meu amigo Catarina. Me desculpe, eu sei que a remuneração é importante, mas veja bem, mas independente disso, você tem que, não pode transferir. Vocês é professor. Vamos brigar por melhorar a nossa vida. Como o empresário faz, como você faz, todos nós fazemos isso. Mas eu estou professor. Eu tenho, sim, que aprender a ter consciência cidadã, que é o nosso papo, que é a nossa conversa. Inteligência cidadã, consciência cidadã, conhecer meus direitos, lutar por eles também. Mas a minha função de professor, meu trabalho de ensinar, eu tenho que fazer. Mas eu não faço sozinho. Nem o Estado faz sozinho, que eu falo a você, que eu digo todo dia isso. Nós todos exercitar a nossa democracia participativa. O projeto de lei que a gente lançou agora, você sabe, está na mão que o nosso querido Estatuto da Consciência Cidadã Nacional, que inclusive o nosso querido deputado federal, Otto Alencar Filho, protocolou, só que ele veio com a mudança, ele veio exatamente prevendo a nossa participação da sociedade civil com observatórios nas transparências da eficácia da reciprocidade de serviços públicos, como também o deputado estadual Eduardo Salles, aqui da Bahia, também está protocolando o nosso Estatuto da Consciência Cidadã Baiana. 2 atuantes deputados. Eduardo, espetáculo. Então, esses dois são dois caras então você vai lá e procure seus representantes, vamos fazer as coisas acontecerem. Mas os nossos professores também precisam serem preparados. E como eles começam a perder a esperança na estrutura do Estado, isso é horrível. Mas, Catalino, você me disse que, Paulo, eu tenho meu horário e chegou. Eu queria que você aproveitasse esse público aqui da nossa conta, que a gente vai colocar aí, vamos passar isso aí, vai para o YouTube, vai ficar. Eu só queria concluir aqui, claro, Paulo, isso que eu quero. você permitir. Claro que sim. A casa é sua, depois da aposentadoria, eu fui convidado pelo mantenedor da faculdade Jorge Amado, onde eu fui diretor da faculdade. E lá, junto com o Eugênio, com o desembargador Sintra, que era presidente do Tribunal de Justiça, nós fizemos o juizado que é lá da Jorge Amado. Então, foi disponibilizado um espaço para juizado, foi o primeiro juizado feito aqui. Foi lá na Jorge Amado, foi feito por o presidente do tribunal, o desembargador Sintra, o professor Eugênio Barreto, que era o proprietário da Jorge Amado, e eu que era o diretor da Jorge Amado. E até hoje esse juizado funciona lá. Fizemos também o projeto, vários projetos, junto com, na época, professor da faculdade, hoje o secretário da Fazenda, Manuel Vitório, vários projetos, Manuel Vitório era do TJ, e o Projeto Cidadania, e muitos que fizemos juntos. Projeto Cidadania? Maravilha, eu quero saber. Lá no tribunal, que atuava em vários setores, e depois eu fui para a faculdade FTC. Lá eu fui assessor do mantenedor também, Gervásio Oliveira, a quem é um empresário muito forte.
E depois fui para advogar. Maravilha. E Que história maravilhosa, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Me conte aqui para o pessoal, e para essa câmera que é sua, aí, qual é a mensagem que você traria aqui para a consciência cidadã, uma mensagem que você pudesse dizer aqui para o mundo, para todos que estão lhe ouvindo. O importante, primeiro, é o respeito com as pessoas. O que está faltando hoje é o respeito. Você sente muito a falta de respeito, até no falar. Até no falar. Você tem. Ninguém chama ninguém de senhor, todo mundo é você. Aí você vai para uma autoridade, é você, vai. E o jeito de comportamentos. Então, o que eu acho que o povo brasileiro precisa muito, além da educação, porque sem educação não se vai nada, se não fizer as escolas, se não fizer o ensino fundamental, que é o principal, não adianta você ir para a universidade sem saber escrever a palavra arroz, sem saber escrever a palavra assessor, e que tem muito hoje. Então, nessa vida, essa passagem minha de 30 e tantos anos na área educacional, eu via aberrações na escrita, no falar, na concordância. Então, falta ao povo, uma parte da população, principalmente a carente, o ensino, a educação. Campanha pelo ensino, não é só ensino saúde, de consciência. Saúde e segurança. É isso aí. Paula Máquina, estamos juntos. Gente, saúde e segurança. Vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade. oportunidade. A todos vocês. Obrigadão, Cantarina. Uma aula, como sempre. Vamos repetir com certeza. E é da nossa conta, sim, né? Consciência Cidadã Participativa. Não deixem, né, de assinarem o projeto de lei solidário. É simples. Participe.movimento via cidadã, tudo junto.com.br. Ajuda, não custa nada, não custa um centavo, é só atitude, para que a gente possa abater os impostos de renda às doações que as pessoas físicas e jurídicas fizerem às Santas Casas, à Irmã Dulce, Santa Isabel. Eu acho que é tão pouco que a gente deveria fazer campanha, todo mundo fazer campanha dessa aqui, eu só estou pedindo isso, e é o exercício da democracia participativa. Você entendeu? É só ir lá, entrar, deixa que participe, movimento.cidadã.com.br, assinar um projeto de lei, assim a gente começar a criar um novo caminho, aprender a legislar, aprender que a gente pode, com essa 1% da população brasileira, 1% do eleitorado brasileiro, 5 estados brasileiros, fazer lei. Você já pensou nisso? Acompanhar as leis, parar de reclamar, a gente precisa ter atitude. Paula Máquina, vamos lá. Obrigado, Catarina. Vem cá, vamos brindar aqui, um brindezinho aqui, da nossa conta, que é tradicional.